Vamos falar de Vasco. Ó, tá assim, ó. O Felipe Coutinho treinou com os demais companheiros e deve ser relacionado para o viagem para Santa Catarina. Vaete treinou normalmente e deverá ser a esperança de gols do Vasco contra o Tigre. E Michael também treinou. Vamos explicar sobre isso e também terá sobre o Serginho, que ontem foi emprestado para o Criciúma. O Vasco ainda vai pagar parte do salário dele, vamos explicar isso. E tem também sobre o basquete. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, boa noite para todo mundo. E domingo às 4 da tarde a bola vai rolar. E como vai rolar lá em Santa Catarina, mais precisamente em Criciúma, no estádio Heriberto Rossi. Criciúma e Vasco, 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou como preferir, 4ª rodada do retorno. E a gente engasgado, né, com o Criciúma na garganta, daqueles 4-0 no turno. Mas nem precisa devolver o placar, mais uma vitória já a gente sente um ar de revanche, já que o Vasco daria aí mais rápido na tabela, atualmente na 10ª colocação, com 27 pontos. Que poderia ir pular para o 8º colocado, dependendo dos demais resultados da rodada. Bom, Felipe Coutinho treinou com os demais companheiros, assim como o Maerte e o Lucas Pinto e o Michael, que eram dúvidas para o jogo. O Lucas Pinto e o Vaete deverão ser titulares. Em compensação, o Coutinho e o Michael, que tem um edema na coxa, deverão ficar no banco de reservas. O Felipe Coutinho deve entrar no decorrer do segundo tempo. Já o Michael deve ficar, caso apenas se a zaga titular, que vai jogar como titular, no caso aí será o João Vitor e o Léo, se conduzir, ele tendo que entrar no sacrifício. Mas ele treinou normalmente, apareceu na TV Vasco. E então o Rafael Paiva tem todo o elenco que tem de melhor, exceto o Paulinho e o Jair, que ainda estão na transição e deverão, no final do mês que vem, ou início de outubro, aí se retornar a ficar à disposição do técnico Rafael Paiva. E um provável time do Vasco contra o Criciúma: Léo Jardim, Paulo Henrique, Léo, João Vitor e Lucas Pinto. Hugo Moura, Matheus Carvalho e Dimitri Payet. Adson, DVD e Vaete deverão ser esses 11 que estarão jogando lá no Heriberto Rossi. É a última vez que o Vasco jogou lá, foi pela Série B. O Vasco venceu o Criciúma por 1-0, gol do Raniel de pênalti. E agora pela Série A, o Vasco vencendo aí para continuar essa crescente, pegou o elevador no Brasileirão. Depois falei o DVD, ele foi absorvido da expulsão. Ele foi julgado nessa sexta-feira no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva sobre aquela expulsão que teve contra o Bahia, ele tentando proteger a bola, acertou a rosto do adversário, foi expulso e ele foi absorvido na expulsão. No entretanto, o Vasco foi multado em R$2.000 por conta do atraso no retorno do intervalo, e o Vasco terá que pagar essa multa.
Boa notícia aí, podendo contar com o DVD já nessa partida e nas próximas do Brasileirão, já que o Vasco depois desse jogo contra o Criciúma joga na próxima segunda-feira contra o Atlético Paranaense em São Januário. E Serginho, que ontem foi anunciado, né, no final da noite foi anunciado como o novo reforço do Criciúma, não vai estar à disposição da comissão técnica do Criciúma nessa rodada, até porque não foi inscrito a tempo. E além daquela cláusula de não poder enfrentar o Vasco, inclusive, vai pagar 40% do salário do jogador. Quem deu a notícia em primeira mão foi do Carlos Barretti, que trabalha com o Lucas Pedrosa, no canal do Lucas Pedrosa. Ratifico essa notícia, esse fato, né, que o Vasco ainda vai pagar parte do salário do jogador. Vasco como mãe, não. Porque o cara se foi emprestado para outro clube para estudar a folha salarial, e ainda assim o clube vai continuar pagando uma parte do salário do jogador. Se isso não é ser uma mãe, é como se um filho mudou de casa e a mãe ainda continua ajudando. E nesse empréstimo do ao Criciúma não terá cláusula de obrigatoriedade de compra, ou seja, se ele pode chegar no número que for de jogos que o Criciúma depois, se quiser ficar com o jogador, terá que negociar com o Vasco, não tem eles serem obrigados a comprar. Ou se não agradar o Criciúma, ele retornará ao Vasco após o fim da temporada. E o Dimitri Payet faz 1 ano de Vasco, chegou exatamente a 1 ano com aquela festa imensa que a torcida fez no aeroporto do Galeão. Quando ele eu lembro que ele chegou 5 horas da manhã, impossível, e muito longe. Teve até torcedor vascaíno desde 8 horas da noite no dia anterior, estava lá no Galeão para receber o Payet. E ele teve jogos marcantes, principalmente no ano passado, como o gol da vitória contra o América Mineiro, o gol contra o Fortaleza. Ele voltou a boa forma. Daqui a pouco ele vai decidir outro jogo a favor do Gigante da Colina. E no site do Vasco ele fez uma longa entrevista, inclusive lembrando do Roberto Dinamite, que é o nosso maior ídolo, e ele falando que sentiu privilegiado por ter tido uma menção da família do Roberto de poder vestir a camisa 10 que foi eternizada pelo Dinamite. Vale a pena vocês conferirem a matéria no site do Vasco. E no basquete, né, que o Vasco aí está fazendo planejamento, visando a nova temporada da NBB, que o Vasco na última chegou até as quartas de final e foi eliminado. O Vasco acertou a contratação do pivô Paulo Schöner, que estava do Minas, e agora será reforço do Gigante da Colina. E o Vasco também renovou com o Alê Canani, continuará no Gigante da Colina na próxima temporada na NBB. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno. E depois o Boa Noite, que será o início do pré-jogo desse Uva e Vasco. O Candinho, para encerrar mesmo, Boa Noite, o Candinho, o Centro Cultural do Candinho, fará um telão para quem quiser assistir o jogo Criciúma e Vasco, lá com toda a festa, todo mundo
torcendo para mais uma vitória dos Gigantes da Colina. Até mais.